Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e uma entrevista bem bacana com o Ricardo Catalá, técnico que fez história na noite dessa quarta-feira ao classificar o Mirassol em cima do São Paulo nas quartas de final do Paulistão. A gente está falando 1h27 da manhã, óbvio que essa entrevista vai ao ar um pouquinho mais tarde, mas queria começar essa entrevista primeiro dando parabéns ao Catalá e pedindo para ele contar como é que foram os minutos, as horas sequentes a esse jogo. Como é que tem sido essa madrugada aí, Catalá? Obrigado por ter atendido. Boa noite, eu que te agradeço o convite. Cara, de muita felicidade, de alegria, uma campanha histórica, algo que o clube nunca tinha conquistado, então poder fazer parte disso é motivo de muito orgulho para todos nós, mas principalmente para o nosso torcedor e para a nossa cidade. O Catalá, o Mirassol talvez tenha sido o time mais afetado entre todos que voltaram para a disputa do Campeonato Paulista. Foram 18 baixas, é isso? Queria que você contasse um pouquinho das dificuldades que você teve para montar, para colocar um time em campo, primeiro para as duas partidas finais da fase de grupos e agora para esse confronto contra o São Paulo. Cara, nós perdemos 18 atletas, 16 por questões contratuais e 2 por lesão. Tivemos que nos reinventar durante a competição, foi algo muito duro. Perdemos 19 funcionários, 19 colegas de trabalho também, então não foi só o elenco que foi afetado, e sim todo o staff, mas nós sempre tivemos muita confiança de que aquilo que nós estamos construindo há um ano no clube, desde que eu cheguei, com a melhor campanha da história do clube na Copa Paulista e agora com a melhor campanha do clube no Paulistão, da história do clube, de que nós podemos e poderíamos fazer algo fora da curva. Como é que é a história do Zé, que fez 2 gols? Ele chegou para terminar um tratamento, foi isso? Então, na verdade, o Zé é atleta do Mirassol, ele estava emprestado fora. Quando nós fomos fazer essa remontagem aí, nós trouxemos o Zé com a intenção de utilizá-lo nessas duas partidas que faltavam, e aí classificando, utilizaríamos hoje, mas o documento dos Emirados não chegou para ele poder participar das duas primeiras partidas. Ele fez todo o confinamento, todo o período de treino conosco, mas não viajou para a competição. Quando nós nos classificamos, eu pedi que a direção fizesse um esforço para trazê-lo, que desse um jeito de inscrevê-lo. Nós conseguimos fazer isso, trouxemos ele para São Paulo. Ele já tinha treinado no titular, eu ia utilizar ele desde o início nessa função, e hoje acabou que deu certo. Foi a sua maior alegria como treinador, Catalá, essa partida contra o São Paulo, essa vitória por 3-2? Não sei se foi a minha maior alegria como treinador, mas é algo que quando você começa, é uma coisa que você persegue, que é vencer um grande, né? E essa é a minha primeira vitória em cima de um grande. Com o Red Bull Brasil, quando tive lá, nós batemos na trave algumas vezes. Nesse Paulistão, nós batemos na trave contra o Corinthians, batemos na trave contra o Palmeiras, não fizemos um jogo tão bom em Santos, e hoje acabou que o prêmio veio. Você dizia antes do jogo contra o São Paulo que um dos objetivos do Mirassol era ter a bola e também jogar, né? Na medida do possível. Eu queria que você contasse, dentro do teu plano, na tua cabeça, onde é que você poderia vencer o São Paulo? Onde é que eram as estratégias do Mirassol para bater um adversário que é muito mais rico do que o Mirassol, tem muito mais capacidade de investimento e tudo mais? O primeiro ponto é que, assim, nosso jogo está apoiado em ter a bola. Então, eu achava que tudo que nos afastasse muito disso não seria positivo de uma questão de pressão em cima dos volantes e deixar os zagueiros jogar um pouco mais, para de repente ter um pouco mais de campo para contra-atacar, como acontece o segundo gol. Apostamos muito em bola parada, quem trabalha comigo sabe o quanto eu sou exigente com isso. A jogada do primeiro gol, e aí mérito da nossa equipe de análise de desempenho, porque me trouxe a informação de que aquela jogada entraria, e a gente treinou ela durante a semana. E o último gol acho que é muito mais circunstancial, mas vem de uma troca que a gente já vem utilizando bastante, que é tirar o Daniel da lateral e deslocar ele para frente. Você faz 2-0, quando eu falo você, é o seu time, né? E aí o Mirassol toma 2 gols numa distância de 1 minuto, né? Num tempo de 1 minuto. Quando faz o 2-2, o que passa pela tua cabeça? Você imaginou que ficaria difícil a classificação?
Eu imaginei que a classificação em todo momento seria algo difícil, possível, mas difícil. Quando a gente abre 2-0, praticamente dando tudo certo dentro da nossa estratégia de jogo, dentro do nosso plano de jogo, e você toma 2 gols com uma equipe como o São Paulo muito rápido, eu só queria que o primeiro tempo acabasse, para que a gente pudesse fazer as correções necessárias e que a gente voltasse para o segundo tempo um pouco mais encaixado, para poder competir novamente, como nós fizemos a maior parte do jogo. O Catalá, você falou de 18 baixas entre o time que começou o campeonato e o time que voltou. 19 funcionários que foram embora em meio à pandemia do coronavírus. Utilização de atletas da categoria de base incorporados para essa reta final. Contratações na última hora, como por exemplo o caso do Zé que você estava explicando. Qual que é a folha salarial do Mirassol hoje, cara? Só para a gente poder dimensionar o tamanho da façanha que você, seus jogadores e a diretoria conseguiram nessa quarta-feira. Qual é o investimento do Mirassol hoje com folha salarial? Gira na casa de quanto? Nicola, eu não tenho essa informação. Eu sou um cara assim que procuro me apoiar muito na questão esportiva, dos processos, do dia a dia, mas essa é uma questão que eu não me meto, quem toca é a direção. Então, se eu disser qualquer número para você, eu corro o risco de não dizer a verdade. Então, eu não tenho como te dar essa informação, porque eu não tenho ela. É porque a diferença deve ser muito grande, né? Certamente um jogador mais bem pago do São Paulo é possível que pague todo o teu elenco. Então, eu acho só para dar o tamanho da façanha que vocês conseguiram. Passando para a próxima. Quanto ganha o melhor jogador, o por exemplo, mais caro? O Daniel Alves custa mais ou menos R$1,5 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Não acho que o Mirassol tem uma folha de R$1,5 milhão, né? Isso aí deve pagar aí imagino eu, pelo menos agora, na questão que a gente está agora, aí pagaria até o final do ano. Pois é. Só para quem está nos assistindo entender um pouquinho do que representa toda a dificuldade do Mirassol. Vamos falar da próxima fase, Catalá. Vocês estão na semifinal do Campeonato Paulista, né? Estão entre os 4 melhores. E aí, as projeções. Se o Corinthians vencer o Red Bull Bragantino na noite dessa quarta-feira, a gente vai ter Mirassol e Corinthians. Isso já está líquido e certo. O Corinthians passa a ter a segunda melhor campanha, vocês ficariam com a terceira. O Mirassol, nesse momento, tem 20 pontos conquistados. Ele perderia para o Corinthians só nos critérios de desempate. Mas vocês podem também enfrentar. Caso o Red Bull Bragantino vença o Corinthians, o Red Bull passa até a melhor campanha, o Palmeiras passa até a segunda, vocês certamente teriam a terceira. E aí vocês enfrentam o Palmeiras. O que você está imaginando, cara? O que você está projetando? O que você antevê em relação a esse confronto de semifinal? Eu ainda nem tive tempo de pensar nisso, né? Porque eu costumo dizer que até fechar o olho ainda é hoje. Então, vou aproveitar para desfrutar um pouco desse momento, que é maravilhoso. É um momento histórico para mim e para o clube. E aí, a partir de amanhã, a gente começa a pensar nisso, até porque também precisa os jogos de amanhã à noite para poder ter uma definição. Acho que amanhã vai ser um dia muito mais de nos recuperarmos todos emocionalmente, fisicamente, do desgaste que um jogo como o de hoje implica. E aí, a partir de amanhã à noite, saiu quem é o adversário, a gente vai mergulhar, como a gente fez contra o São Paulo, trabalhando aí mais de 20 horas por dia, para entregar a qualidade na informação para os jogadores, para que eles possam competir da melhor forma possível. Você tem alguma preferência? Não, nenhuma, até porque tudo que vier aí vai ser pedreira. Certamente. Catalá, quando você sai do jogo, depois da vitória, quantas mensagens tinham no seu WhatsApp? Só por curiosidade, assim, do pessoal te parabenizando. Tava movimentado, tava pouco movimentado? Como é que tava o seu WhatsApp? Eu acho que ele nunca tinha recebido 790 e poucas mensagens como foi hoje. O negócio é um absurdo. Que barato, que Incrível. barato. Bom, para fechar, Catalá, queria que você contasse um pouquinho, projetasse daqui para frente o que você imagina para a tua carreira. Você esteve na frente do Red Bull Brasil em 2018, no ano passado você não teve a oportunidade de jogar o Paulistão, né? E agora coloca o Mirassol entre os 4 primeiros. O que você imagina daqui para frente? Seu contrato com o Mirassol vai até quando? Você já tem convite? Você está projetando o segundo semestre de que maneira? Queria que você contasse, falasse um pouco da tua carreira. Cara, eu tenho vínculo com o Mirassol até o final do Campeonato Paulista. Existe um convite por parte da direção para permanência, assim como já existem uma certa procura no sentido de transferência para outros clubes. Eu pedi para que as pessoas esperassem um pouco. Eu quero não perder o foco no que nós estamos construindo aqui.
E aí, quando tiver definida a nossa campanha no campeonato, eu vou pensar qual vai ser o meu futuro. A gente pode ter jogadores do teu Mirassol jogando Série A de Campeonato Brasileiro? Você vê perspectiva, você vê projeção, você vê procura? Como é que você pode contar a respeito disso? Cara, eu acho que sim. Nós tivemos. O Chico teve com a gente, voltou para o Ceará. Eu não sei se ele vai ser aproveitado lá, mas é um jogador que está num clube de Série A. A maior parte deles já se desligou do clube e muitos deles estão em clubes ponteiros aí de Série B. E do nosso elenco atual, eu vejo caras com perfil para atuar na Série A, sim. Vou dar o exemplo do próprio Zé, que fez os gols. É um cara que ano passado foi vice-artilheiro da Série B, então um cara que tem uma relação com o gol bacana. O Daniel Borges é um cara que eu acho que tem muito mercado, porque é um lateral com muita facilidade de se incorporar ao jogo ofensivo e evoluiu muito defensivamente esse ano. Então acho que é um cara que são caras que eu vejo essa perspectiva, assim. Catala, queria muito te agradecer a atenção de atender em meio à madrugada, horas depois da classificação do seu Mirassol contra o São Paulo. Tudo de bom para você, cara. Parabéns. Eu que te agradeço, obrigado, um grande abraço, espero que você fique bem, em segurança, nesse mundo como está hoje aí, que você possa estar com saúde. Bom, abração. Valeu, meu velho, obrigado, tá? Um abraço.